Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos força para a nossa fé, entendendo melhor o procedimento de Deus na história da igreja, que é isso que nós estamos vendo nestes dias. Como eles estavam lidando com as aflições, como eles estavam lidando com as tribulações. Ontem vimos o apóstolo Paulo trazer uma mensagem tão importante. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Muitas pessoas pensam que o evangelho é tão somente para a vitória, para as coisas que eu faço sendo bonzinho e então eu mereço. Mas aqui ele trouxe uma informação tão importante que toda a igreja primitiva, os pais da igreja, toda nos primeiros séculos passaram perseguições, dores, lutas. E isso é importante para os dias de hoje, porque estamos vendo através desta pandemia, de acontecimentos, de aumentos de preços, de falta de coisas, não é? De alimentos, de tantas ameaças e burburinhos que estamos ouvindo. Como vamos proceder nesse tempo? Sem fé? Como vamos viver nesse tempo? Com medo? Como é que nós vamos nos posicionar diante da nossa família? Inseguros? Tendo escapes humanos, jeitinhos, negociatas? Precisamos crer plenamente na provisão e na providência de Deus. Deus continua sendo santo e poderoso. Ele é o Deus que livrou o seu povo, Ele é o Deus que livra aqueles que confiam no seu nome, e nós precisamos resgatar essa vida. Não é resgatar uma teologia, precisamos resgatar uma verdade no nosso interior e no nosso coração. Então vamos continuar vendo isso aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 5. Está escrito: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém para conversar com os apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui nós vemos uma controvérsia, uma situação que estava realmente trazendo uma confusão no meio da igreja. Olha só que coisa interessante. Veja só, naquele momento em que eles estavam pregando o evangelho e os gentios estavam recebendo a palavra e se convertendo, alguns da seita dos fariseus, ou portanto alguns judeus ortodoxos ali, se levantaram contra. E o que eles diziam? Se não vos circuncidardes, como diz está na lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha que coisa interessante que nós precisamos aprender aqui. Então, os judeus, os fariseus, estavam falando que os costumes eram mais importantes realmente do que a ação de Cristo lá na cruz do Calvário. E Paulo e Barnabé estavam discutindo com eles e tiveram ali uma discussão acalorada sobre esse tema, mostrando que Jesus era o fim da lei. Através dele, a graça estaria agindo na vida das pessoas. Então o que foi decidido? Que eles precisavam ir até os apóstolos, não é? Pedro e João e todos os apóstolos que estavam ali, para que eles então pudessem dar a orientação de como seria isso. E eles foram até Jerusalém para conversar com os judeus e para conversar com os apóstolos. E durante o caminho foram acompanhados pela igreja e narraram o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo no meio dos judeus. E então muitos se alegraram com isso, não é? Mas no último versículo, no verso 5, nós vemos: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los. Eles até creram no evangelho, mas acharam que precisavam completar isso com o sacrifício, ali fazendo a circuncisão das pessoas. Veja, eles até
creram na obra de Cristo, mas acharam que ela precisava ter um complemento. Como isso é perigoso e nós precisamos entender isso nesse dia. O sacrifício de Cristo, a cruz, ela é suficiente. Ela é totalmente, realmente, nela se encerra todas as coisas. E nós precisamos alcançar a Cristo pela fé. O justo vive pela fé e é salvo pela fé, e é daí que vem a graça da salvação, da transformação da sua vida. Você não precisa de um complemento humano, não é? Segundo a lei ou qualquer coisa que alguém possa dizer para completar a salvação. Jesus fez totalmente o que precisava ser feito. Através dele veio o perdão de Deus para o homem, somente através de Cristo. Ou aceitamos e cremos realmente nessa ação poderosa de Cristo, vindo até o mundo como homem, padecendo, subindo na cruz, sendo ele sacrifício agradável a Deus, porque ele nunca pecou, mas naquele momento da cruz, ele então perdoou os nossos pecados, trouxe remissão, ele nos substituiu lá na cruz. Isso é o suficiente. E aqueles judeus, fariseus, não estavam conseguindo entender isso. E isso é muito importante para nós neste dia. Cuidado com as coisas que estão por aí impondo sobre você costumes para ser aceito por Deus. O que você precisa ter é um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza, e crer no sacrifício de Cristo lá na cruz. Que você fique firme e fortalecido na fé.